Amém, amados. Glória a Deus. Vamos orar. Paizinho, Deus poderoso, te louvamos, Pai, te agradecemos por mais esse dia, Pai, por estarmos aqui na tua presença, Pai, juntos, para buscarmos a ti, buscarmos conhecimento da tua palavra, Pai, conhecimento de quem tu és, que nós pedimos, Senhor, por graça e misericórdia, Pai, que o Senhor venha estar à frente dessa aula, teu Espírito Santo venha conduzir nossos corações, nossas mentes, Senhor, a ti, que nada nos impeça, Pai, de recebermos a porção que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, cada um em suas casas, não estamos juntos fisicamente, Pai, mas estamos unidos num só Espírito. E o que nós pedimos, Pai, que teu Espírito Santo haja na nossa mente, haja no nosso coração, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de quem tu és, Pai. Que a profundidade da tua palavra, das tuas revelações venham alcançar o nosso coração, que não sejam apenas informações, mas que sejam algo, que seja uma aula, Senhor, realmente proveitosa para a nossa edificação, para alimentar a nossa alma, para que nós possamos amadurecer como servos de Deus, como filhos do Senhor. Conduza a nossa aula, Pai, por graça e misericórdia. Usa a minha vida, Senhor, em tuas mãos como instrumento, Pai, mas que todos nós juntos venhamos receber de ti, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Por misericórdia, Pai, prendemos qualquer problema técnico, qualquer coisa que possa nos atrapalhar, possamos estar em plena comunhão com o teu Espírito nesse momento. Paizinho, é o que eu te peço, te louvo assim, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Vou compartilhar o nosso slide. Por favor, confirmem para mim se está dando para ver direitinho. Tá parecendo normal, certinho. Maravilha. Glória a Deus. Então, amados, a gente vai para a nossa segunda aula, né, sobre predestinação e livre-arbítrio, né, que é um tema que a gente começou, né, na semana passada, um tema muito relevante, muito importante, mas que também traz um pouco de confusão às vezes, né, até discussões teológicas acaloradas, enfim, né, nós sabemos como as coisas funcionam, mas a ideia é nós olharmos para a palavra e tentarmos compreender o que a palavra tem para nos dizer sobre esse assunto, né? E o texto base, né, que nós vamos utilizar e que nós vamos focar muito hoje, né, é o texto de Romanos 8, 29 e 30, né? Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem de seu filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também os chamou, e os que o chamou também justificou, e os que justificou também os glorificou. Então, amados, esse é o nosso texto base. Hoje nós vamos nos aprofundar nesse texto, e no texto de Efésios 1 também, né, que é a base, que são os textos principais falando sobre predestinação, né? Na última aula nós falamos sobre esse dilema, né, essa dicotomia entre predestinação e livre-arbítrio, e basicamente nós mostramos que as duas coisas são verdades absolutas da palavra. A predestinação é uma verdade e o livre-arbítrio, ou seja, a responsabilidade do homem, é uma verdade na palavra. E o que nós concluímos na semana passada é que elas não são opostas, elas não se anulam, mas elas são complementares de alguma forma que a gente precisa tentar entender, né? E isso é apenas revelação que vem da parte do Senhor. Então, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos ajudar, né? Porque é algo muito profundo e que nós concluímos que a gente chega, muitas pessoas chegam a essa questão de que um é oposto ao outro porque racionalmente, humanamente, realmente não vai fazer sentido as duas coisas. Como que um Deus soberano, absoluto, que rege todas as coisas, que governa sobre tudo e todos, nesse governo soberano há uma verdadeira liberdade e escolha humana. Como essas duas coisas coexistem, né? E como elas podem ser complementares. Então, o nosso objetivo nessas aulas é mostrar isso,
né? Mostrar que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, as duas coisas coexistem juntas, né? E a gente mostrou na aula passada vários textos que mostram que a predestinação é um fato, é uma realidade, ou seja, Deus é soberano e ele faz as suas escolhas porque ele governa sobre todos, mas o ser humano tem a sua responsabilidade, ele escolhe, ou seja, o ser humano realmente aceita ser salvo por Cristo ou rejeita Cristo e isso tem consequências, né? Tanto de escolher a Cristo quanto a rejeitar a Cristo e as outras coisas, né? Escolher a bênção ou a maldição. E isso, elas não são opostas, né? Então, o objetivo nosso é tentar entender um pouco mais isso. Só que para entender mais isso de forma mais profunda, a gente precisa trabalhar as duas coisas mais profundas. Então, a aula de hoje, nós vamos voltar a dar um foco na predestinação, ou seja, nessa parte de soberania de Deus, né, na escolha de Deus. E na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais no livre-arbítrio, né, a responsabilidade humana, para que depois, na última aula, a gente tente, né, com a graça de Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, trazer uma, vamos dizer assim, uma harmonia, ou tentar mostrar que realmente as duas coisas ocorrem simultaneamente, né, vamos dizer assim. Amém, amados? Glória a Deus. Tranquilo até aqui? Amados, me ajudem. Todo mundo aí, tá vivo? Glória a Deus. Amém, amém. Então vamos lá. Então, amados, hoje nós vamos focar nessa parte de eleição, de escolha, eleição e predestinação. Para isso, nós vamos ler 3 textos. Um a gente já leu, mas a gente precisa voltar um versículo antes para a gente ter um panorama geral. Então, Romanos 8, de 28 a 30, fala o seguinte: e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio, ou segundo o seu propósito. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou, a serem conformes à imagem de seu filho, a fim de ser o primogênito entre muitos irmãos. O restante a gente já leu, né? Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. E aí, junto com esse texto, a gente vai dar um pulo lá em 1 Pedro 1, versículo 1 e 2, que fala o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, né, então estamos falando de uma eleição, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo ou de acordo com a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E para fechar, então eu vou ler todos os textos aqui, e aí já marca aí na Bíblia, né, anota aí quais são esses textos, e nós vamos mergulhar mais nesses textos aqui, e claramente a gente precisa ler Efésios 1, de 3 a... Aqui está de 3 a 14, porque eu vou usar depois, até o versículo 14, mas aqui é de 3 a 11, se eu não me engano, ou de 3 a 12. Enfim, é o começo da carta de Paulo aos Efésios, né, aos irmãos em Éfeso, que fala o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo. Nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor, e nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar para levar o tempo à sua plenitude, a de, em Cristo, encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos
para o seu louvor e glória, nós, os que antes esperávamos em Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esses textos são maravilhosos e antes da gente desenvolver qualquer coisa, a gente precisa exaltar o nome do Senhor, porque os textos que nós lemos está falando sobre a graça do Senhor. Está falando que ele, antes da fundação do mundo, antes de trazer toda a existência, ele nos escolheu pelo seu infinito amor e misericórdia e graça. Basicamente isso. E que nós estamos em Cristo Jesus. Então, Deus, ele tinha um plano de resgatar um homem e hoje nós estamos aqui, fomos alcançados por ele, por causa dessa graça, por causa desse amor. E a ideia do apóstolo Paulo, primeiramente, antes de qualquer coisa, amados, antes do conflito, antes da confusão que a igreja moderna, né, e os teólogos geraram, a ideia básica do apóstolo Paulo é mostrar que Deus nos amou, nos chamou, nos escolheu e nos salvou em Cristo Jesus, que ele deu para nos salvar. Ponto. A ideia primária é essa. Só que aí, amados, nós estamos lidando com Deus. O Senhor soberano de tudo, Criador de todas as coisas, o Rei do universo. É disso que nós estamos falando. E aí, a nossa mente limitada, pequenina, né, não alcança de forma racional. Por isso que nós precisamos da mente de Cristo. Nós precisamos da revelação do Pai, para que nós possamos realmente tentar, de alguma forma, conseguir alcançar algo relacionado a isso. Amém, amados? E é isso que a gente vai tentar fazer hoje, né? Obviamente que a gente não vai bater o martelo aqui, porque as revelações do Pai são infinitas, mas eu acredito que hoje a gente vai crescer mais um pouquinho no conhecimento de quem ele é, né? Que é o objetivo básico de tudo. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer hoje, amados? Vocês observaram aqui que eu grifei várias frases, mas principalmente as palavras, e nós vamos destrinchar, vamos lá no original, ver o que significa cada uma dessas palavras, o significado real da origem dessas palavras, para que a gente possa compreender, né, o que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro aqui também, eles estavam querendo comunicar à igreja. Então, amados, observe que o texto de Romanos, ele fala primeiramente de um chamado, né? E fomos chamados segundo o propósito de Deus. E aí, amados, quem não viu essas aulas, tá lá no YouTube. Ano passado, né, quando a gente iniciou essa nova fase nossa aqui de aula online, nós falamos sobre chamado, propósito, né? Chamado e propósito, né? Vocação, falamos dessas coisas. E isso está lá disponível no YouTube. Então, aquela aula de lá vai ajudar essa aula daqui. Então, para a gente começar, a gente precisa entender o que é esse chamado, né? Que Deus chamou, né? Deus nos chamou segundo o seu desígnio, segundo o seu propósito, o próprio propósito do Pai. Então, essa palavra, mas está aí no original, né? Kletos, do grego, ela é um adjetivo, ou seja, ela é uma característica de uma pessoa, né? Então, quando a gente fala kletos, a gente está falando chamado, que a pessoa é chamada, é convidada, convocada por Deus, né? Então, é um atributo que a pessoa recebe, né? Um adjetivo, uma qualidade, daqueles que são chamados por Deus, né? Então, tá aí a definição, né? Chamado, convidado, convocado por Deus para um ofício ou para a salvação aqui, já explicando. Então, essa palavra kletos, ela está falando desse chamado divino da parte de Deus. E ela fala desse chamado geral que Deus faz a todo homem, a qualquer pessoa, né? Deus convida a todos, né? Um convite para que as pessoas aceitem a Cristo, né? E sejam salvas, saiam da condição que elas se encontram desligadas de Deus, para que elas possam, em Cristo, voltar a ter acesso à presença de Deus e estar diante dele, né? Então, essa é a ideia da palavra kletos. E aí, amados, essa palavra está falando desse chamado abrangente, né? O chamado para todos, né? E isso aponta para que Deus ele quer salvar a todos. Como nós falamos na aula passada, nós mostramos até esse texto que está aí, ó, 1 Timóteo
2, 3 a 5, fala: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Ponto. Deus não faz a acepção de pessoas. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cristo, né? Então, é para todos o chamado. Deus convoca as pessoas no sentido de ação divina, né? Então, existe o chamado ação de Deus, e tem as pessoas que aceitam esse chamado e se tornam chamados de Deus, né? Ou seja, passa a receber um atributo, né? Só que interessante é que essa palavra chamado, ela aparece lá em Mateus 22, principalmente no versículo 14, e lá em Lucas também, no versículo 14, que fala da parábola das bodas, né? Aquela parábola na qual o noivo tinha os seus convidados, né? Só que os convidados deram várias desculpas, né? Eles não quiseram vir, não compareceram ao casamento, às bodas, e aí o noivo, né, vendo os lugares vazios, falou para os seus servos chamarem qualquer um, irem pelas ruas e chamarem todos, qualquer pessoa, né, pobres, necessitados, doentes, e mandou chamar todo mundo, né? Chamou todo mundo, vieram todos, só que apareceu um homem lá que não estava com a veste adequada, e este foi expulso e foi lançado nas trevas exteriores, onde há lamento e ranger de dentes. E aí o versículo 14 fala: porque muitos são chamados. Então, essa palavra que a gente leu é justamente essa. Muitos são chamados, cletos, tá? Esses chamados aqui é cletos, mas poucos são escolhidos. E aí a gente vê, então, algo relacionado à escolha de Deus, tá? Então, essa é a ideia dessa palavra. E a gente vai voltar um pouco mais nesse texto mais para frente. E aí, junto com a palavra chamado, que a gente viu, que é esse adjetivo que nós estamos falando, de que são as pessoas que aceitaram o convite e se tornaram pessoas chamadas, convocadas, convidadas por Deus, né? Nessa convocação ampla da parte de Deus, isso é de acordo com o propósito ou desígnio de Deus, que é a palavra próteses, né? Próteses, eu acho que é assim que se lê, né? E essa palavra, esse propósito, ela está relacionada com uma exibição, né? A definição dela seria justamente isso, uma apresentação, uma pré-determinação, um propósito. E aí observem que está associado até com pão da proposição. Pão da proposição, ou pão da presença, é o pão que se apresentava a Deus, se mostrava a Deus, né? Colocava-se diante dele. Então, a ideia aqui de propósito ou pré-determinação é um plano aberto e estabelecido diante de Deus. Então, o chamado de Deus a todos os homens é de acordo com este propósito estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. Então, há um plano, há um propósito que está diante dele. Propósito. Então, ó, a palavra aí embaixo faz uma conexão de dois outros termos, né, de pró e titeme, né, que seria antes e propositalmente apresentado, ou seja, significa propriamente providência, né, ó, uma apresentação antecipada para um propósito específico, ou seja, pré-tese de Deus. Então, esse propósito é algo que está diante de Deus desde a eternidade, que ele mesmo estabeleceu. E diante desse plano, desse propósito, ele chama as pessoas. E aí a gente vai entender que propósito é esse, tá? Que propósito é esse? E é um único propósito, tá, amados? Não é e não é. É o propósito de cada pessoa, mas é um único propósito, que nós vamos entender um pouco mais. Então, tem um propósito estabelecido diante de Deus, um plano que ele segue, né? É até o bolema de Deus, ou seja, a sua vontade, e diante desse propósito, há pessoas que são chamadas, ou seja, que foram convocadas e aceitaram esse convite e passaram a fazer parte desse propósito, tá? E aí,
essa palavra, propósito, ela aparece claramente em outros dois textos, é a mesma palavra. Lá em Efésios 3, 8, 12 fala: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar o qual seja a dispensação do mistério. Então, observe, amados, o propósito está relacionado com isso, ó, da dispensação do mistério desde os séculos, ou seja, lá antes da fundação do mundo, antes de Deus trazer à existência todas as coisas, oculto em Deus, que criou todas as coisas para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo, ou de acordo, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso. Então, amados, esse propósito é o propósito que o Pai estabeleceu para Cristo. Então, o propósito é único, o propósito de Cristo. Nós vamos falar um pouco mais desse propósito, mas claramente a gente sabe que o propósito é que Cristo salve a humanidade através da sua obra redentora, né? E a partir dessa obra redentora é estabelecido o reino de Deus, e esse reino irá governar todas as coisas. Então, esse é o propósito de Deus. E aí, quando nós somos chamados, nós temos acesso a esse propósito. Acesso ao propósito de Cristo mediante a fé nele. Ou seja, passamos a fazer parte desse propósito eterno. E aí, ó, 2 Timóteo 1, 9 a 10 fala que nos salvou e nos chamou, aí observa, o chamado, fomos chamados por Deus diante desse propósito que ele estabeleceu em Cristo, com uma vocação santa, não em virtude das nossas obras, ou seja, independente daquilo que fazemos. Ou seja, não é por lei, mas por graça. Mas olha só, mais em virtude do seu próprio desígnio, ou seja, de acordo com o seu próprio propósito e graça. Vontade de Deus soberana, estabelecida desde a eternidade. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ou seja, tudo em Cristo. O propósito do Pai é apenas em Cristo. Por isso que a palavra fala que só há duas opções. Ou você está morto em Adão, ou você está dentro de Cristo e é salvo. Que é o que o pastor Fernando sempre fala. Então, amados, a humanidade, são esses dois grupos apenas, que se resumem em um só. Ou em Adão, ou em Cristo. E Cristo tem um propósito. A nossa missão, né, ou a missão desse chamado de Deus, é que agora nós possamos entrar em Cristo para viver esse propósito dele. Isso é o chamado de Deus para nós. E isso é eterno. Foi estabelecido por Deus antes da criação do mundo. E aí ela foi manifestada agora pela aparição do nosso Salvador, o Cristo Jesus. Então, amados, a manifestação desse propósito, ou seja, desse mistério que estava oculto em Deus, agora se manifestou em Cristo. E nós, igreja, ou seja, corpo de Cristo, fazemos parte dele, logo vivemos esse propósito que Deus estabeleceu. E aí, ó, aí observe, né, como que esse propósito foi estabelecido em Cristo. Ele não só destruiu a morte, né? Ou seja, parte do propósito era vencer a morte, que era o inimigo principal inimigo da humanidade, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo evangelho. E aí o texto continua, né? E aí faz parte do plano de Deus para nós. Amém, amados? Glória a Deus. Ficou claro a ideia de chamado e propósito aqui, como as duas coisas se unem e que esse propósito é único em Cristo? É o propósito de Cristo, ponto. Como você é igreja, você é o corpo de Cristo, então você vive o propósito dele. Obviamente que dentro do propósito de Cristo, vamos dizer que há mini propósitos, que são as coisas que Deus estabeleceu para nós, a vontade dele. Então, ó, lembrem-se que o pastor já pregou, e lá nas nossas aulas sobre chamado e propósito, ao bolema de Deus. O bolema de Deus é onde? Em Cristo. E ao telema de Deus. O telema de Deus é para nós. É o desejo dele. Aquele que ele gostaria que acontecesse para nós. Só que as coisas só podem acontecer diante das nossas escolhas. Aí observem como as duas coisas estão juntas. Soberania de Deus, bolema, vontade soberana em Cristo Jesus,
já estabelecido, já consumado, que vai acontecer, e o telema de Deus, que tem a ver um pouco com as nossas escolhas. Só que esse telema está inserido dentro do bolema, ou seja, está inserido no propósito eterno que Deus estabeleceu em Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Tá claro? Alguma dúvida, amados? Não? Tá tranquilo? Posso seguir? Amém. Amém. Muito bem. Então, amados, resumindo, né, tudo que a gente falou, ó, Deus deseja, como a gente falou, que todos sejam salvos. E dessa forma oportuniza as pessoas a receberem a Cristo. Através do Evangelho. A propagação do Evangelho é para que as pessoas tenham acesso a esse chamado, certo? Só que o Senhor sabe, de acordo com os nossos corações, né, que nem todas as pessoas aceitariam. Justamente porque há um livre-arbítrio real. Deus não definiu para cada um de nós as nossas escolhas. Nós escolhemos verdadeiramente aceitar ou não a Cristo, a esse chamado. Aqueles que aceitaram esse chamado, através dessa ação de Deus de convidar, passa a se tornar um convidado. Ou seja, ele se torna um kletos de Deus, né? Então, Deus, ele convida, que é o Kalel. Então, ó, essa oportunidade da parte de Deus, é o Kalel. Kalel de Deus, é ele chamando, é a ação do Pai, é um verbo. E aí as pessoas que aceitam, e o Senhor sabia que alguns aceitariam e outros não aceitariam, mas isso foi escolha individual de cada um, né? Aqueles que aceitaram esse convite, esse chamado, essa convocação, se tornaram kletos de Deus, ou seja, se tornaram chamados de Deus, tá? E estes chamados, essas pessoas que foram chamadas, estão de acordo com o propósito eterno de Cristo Jesus, estabelecido por Deus desde a eternidade. E estes são aqueles que, pela fé, aceitaram a Cristo e assim fazem parte deste propósito estabelecido por Deus. É isso, amados. Então, essa é a ideia desse chamado e propósito eterno de Deus. E aí, quando a gente volta lá para o texto de Romanos, a gente, aliás, primeiro no texto de 1 Pedro, né? O texto de 1 Pedro fala sobre uma presciência de Deus Pai, né? Então, fomos chamados de acordo com o propósito de Deus, que é baseado na sua presciência, né? Então, o texto lá de 1 Pedro fala, né? Ó, vou voltar aqui rapidinho. Ó, o texto de 1 Pedro fala: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E o paralelo no texto de Romano é: porque os que de antemão ele conheceu. Então, aqui, esse chamado baseado no propósito está de acordo, né, com a presciência de Deus. Ou seja, o que ele de antemão conheceu sobre cada um de nós. Então, a primeira palavra, a presciência lá do texto de 1 Pedro, é essa palavra aí, prognosis, né, que vem a nossa palavra de prognóstico, né? É a mesma origem, né? Prognóstico é você antecipadamente saber alguma coisa, né? Então, prognosis, né, que seria essa palavra, ela é definida como presciência ou determinação anterior. Então, Deus, conhecendo todas as coisas, desde a eternidade, ele tem uma presciência de tudo. E a partir dessa onisciência dele, desse pré-conhecimento, ele chamou e definiu as coisas, né? Então, ó, essa palavra significa propriamente presciência, pré-conhecimento, ou seja, é a previdência absoluta de Deus. É o conhecimento prévio dele. E a outra palavra que está lá no texto de Romanos, que é o antemão, é um verbo. É um verbo que também está relacionado a esse conhecimento prévio, né? Ó, a definição seria aquele que possui, que atua com esse verbo, né? Que age com esse verbo, é aquele que sabe de antemão. Eu sei de antemão, eu tenho presciência. Ou seja, isso é um tributo divino, né?
Então, ele é usado no Novo Testamento para Deus, pré-conhecendo todas essas coisas, todas as escolhas que nós, seres humanos, faríamos, ele define, ele escolhe e ele chama, sem interferir na nossa escolha. Ou seja, é um pré-conhecimento de Deus sem que ele pré-determine. Ou seja, sem que ele exija algo daqueles que ele conhece. Ou seja, é um conhecimento prévio sem interferência. Ou seja, Deus não interfere nas nossas escolhas. Porém, é ele que nos escolhe. E é aí que começa a confusão. E é isso que a gente precisa entender. Então, amados, diante dessa pré-ciência, diante desse conhecimento prévio de Deus, que de antemão ele já sabia, antes de tudo, ele escolheu. E foram os textos que nós lemos lá, fala claramente que Deus nos escolheu, que ele nos elegeu. Então, há duas palavras que nós vamos usar aqui. O verbo escolher, né, que é esse verbo aí, ó, eclego, né, eclego, seria a palavra do grego. Ele é um verbo, ou seja, o ato de escolher. E aí a definição é aquilo: eu escolho para mim mesmo, é Deus escolhendo para si. Eu elejo, eu seleciono, é Deus realmente selecionando as pessoas, escolhendo as pessoas a partir do seu conhecimento prévio, da sua presciência, que foi o que o texto falou. Então é no sentido de selecionar, né, ó, escolher, por uma escolha altamente deliberada. Ou seja, é Deus realmente fazendo uma escolha. Ou seja, uma preferência real do coração com um resultado definido. Então, amados, aqui é igual uma eleição mesmo. Pensa aí quando a gente vai votar. Quando a gente vai votar, de acordo com as nossas preferências, de acordo com aquilo que nós achamos que é o melhor, que é o certo, que é o errado, nós vamos lá e escolhemos a partir de opções. Então, você tem opções, você vai lá e define qual que você quer escolher. E aí você vai lá e escolhe para si quem você vai votar. No caso de Deus, é Deus diante das opções que ele tem lá naquele conhecimento prévio, ele deliberadamente, ele escolheu pela sua soberana vontade. Ponto. Deus é soberano, ele sabe de tudo, conhece a todos, desde a eternidade, ele tinha um plano e ele chamou aqueles que ele escolheu. Ponto. É isso. Se tornaram chamados. Ele chamou a todos, mas só se tornaram chamados de Deus, ou seja, só foram escolhidos. Aí a gente volta lá naquele texto. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos de Deus, ele, de acordo com a sua soberana vontade, ele definiu. É isso que significa essa palavra. E aí, estes que Deus escolheu, ou seja, o ato de escolher o verbo, passam a ser escolhidos, que é o adjetivo, uma qualidade. Então, os escolhidos de Deus foram os eleitos. Eu me tornei eleito de Deus, que é essa palavra eclectus. Observe que é muito parecido, né? Os dois têm a mesma origem, as duas palavras. Ou seja, é alguém que se tornou selecionado. É alguém que foi escolhido, né? Escolhido a partir de uma preferência pessoal, uma intenção. E aí começa o negócio. Pô, beleza, você estava falando para mim, Renato, que Deus não intervém nas nossas escolhas. Sim. E baseado nessas nossas escolhas livres, ele, desde a eternidade, diante do seu pré-conhecimento, ele elegeu alguns. Ele escolheu algumas pessoas diante dessa presciência. Só que observem, essa presciência depende das nossas escolhas. Depende de quem somos. E Deus, soberano, conhecendo todos, o coração de todos, em todos os tempos, desde a eternidade, soberano sobre todos, ele elege aqueles que ele, de acordo com os seus critérios, seriam salvos. Porque, como nós falamos na aula passada, há dois grupos. Há o grupo de pessoas que realmente escolheram a Deus e foram salvos, e são os escolhidos.
E tem as pessoas que rejeitaram a Cristo. E estes que rejeitaram a Cristo estão em Adão desde a eternidade. E eles não podem ser salvos. Deus gostaria que eles fossem salvos, mas justamente por respeitar a vontade deles, né, a escolha deles, essas pessoas não podem ser salvas, porque elas não aceitaram a Cristo. Porém, só é possível aceitar a Cristo se ele te eleger. Então, amados, as duas coisas, são intrínsecas uma à outra. Não há como separar. E aí, os eleitos e os escolhidos, nós temos vários textos que falam claramente que há pessoas que são escolhidas. Há os eleitos de Deus. Então, quando a gente vai lá na parábola dos trabalhadores da vinha, Mateus 20, de 1 a 16, que fala que Deus chamou para trabalhar e que ele ia recompensar, né? E iria dar recompensa pelo trabalho. Alguns começaram muito cedo e depois outros chegaram aos 45 do segundo tempo e todos receberam a mesma recompensa. E aí os trabalhadores que estavam mais tempo, eles reclamaram. Eles falaram, não, isso aí não é justo. Não é justo. Você dá a mesma coisa para aquele que chegou depois, sendo que eu estou trabalhando mais tempo. Aí o senhor da Seara lá, né? O senhor dos trabalhadores, ele falou, a escolha é minha, eu que defino, porque as posses são minhas. Então eu retribuo a cada um conforme a minha vontade. É a soberania de Deus. Isso está lá também na parábola das bodas, e fala dos escolhidos, aqueles que foram escolhidos, está lá no texto. A parábola das bodas também fala dos escolhidos, como nós falamos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A palavra que a gente leu ali de escolhidos é esse verbo, é o mesmo verbo que está lá tanto em Efésios, né, quanto em Romanos. E aí no sermão escatológico fala, né, de que é aquele período que, se não fosse abreviado, enganariam até os escolhidos de Deus. Se pudesse, aí fala, né, se pudesse, enganaria até os escolhidos, né? Isso está lá em Marcos também, 13, 20. Então está falando dos escolhidos de Deus. Colossenses 3,12 fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Mas aí observem aqui, olha só, amados, coisa linda. É eleito de Deus, mas você precisa se revestir, ou seja, é uma atitude humana, depende do ser humano, também. Mas para se revestir, você tem que ser eleito. Então, para você ter alguma ação, Deus tem que primeiro te eleger. Só que essa eleição é baseada nas nossas escolhas. Então, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Aí, o apóstolo Paulo lá para Tito, no versículo 1 do capítulo 1, fala, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Ou seja, a fé pertence apenas aos eleitos. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Aí lá em Apocalipse 17, 14 fala, pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Quem? Aqueles que rejeitaram a Cristo, que não são dele, né? Os ímpios. Ou seja, aqueles que servem a Satanás e ao anticristo, né? Isso está lá em Apocalipse. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então lembra aquilo que a gente falou do propósito eterno? Quando nós aceitamos a Cristo, nos tornamos chamados, porque fomos eleitos, passamos a estar em Cristo. Fiéis que se acham com ele, ou até nele, né? E aí Lucas 18, 7 a 8 fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, ou seja, aquele que ele escolheu, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Só que aí Jesus faz uma interrogação. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E aí a fé aqui está relacionada com essa salvação. Então, amados, há sim as pessoas que foram escolhidas e chamadas por Deus. Só que isso depende das nossas escolhas. E aí agora a gente vai tentar explicar um pouquinho como que funciona isso. Então, Deus chamou e elegeu. A pergunta é, como que isso foi feito? Como que Deus escolheu?
né? Então lembrem, amados, a ideia de escolha e eleição é como eu dei o exemplo para vocês, é mediante opções e mediante critérios estabelecidos por aquele que escolhe. Então, amados, Deus, e aí essa é a parte talvez um pouco mais complicada da aula, eu vou ler com bastante calma, para que todos alcancem, compreendam o que eu estou querendo dizer, né? Então, amados, Deus sendo onisciente de todas as coisas, de todos, em todos os tempos, antes da fundação do mundo, e sendo justo juiz, aquele que não faz acepção de pessoas, soberano sobre todas as coisas, definiu para si mesmo os critérios de sua escolha. Amados, Deus escolheu diante de quem ele é. E aí, amados, a gente tem que lembrar quem Deus é. Deus é a perfeição absoluta de tudo, é a bondade suprema, é o justo juiz. Ele é Deus soberano. Então, se há uma escolha perfeita a ser feita, tem que ser da parte dele, sendo ele justo juiz, sendo ele soberano, sendo ele perfeito. Então, não há injustiça na sua escolha. E aí, amados, a questão é, quais são os critérios que ele usou? Isso não dá para saber. É impossível, amados. Lógico. Como o apóstolo Paulo fala, ó insondáveis, quão insondáveis são os teus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Amados, nós estamos falando de Deus. Não tem como para o ser humano saber como que Deus escolheu. Que critério ele usou realmente. O que a gente pode afirmar com certeza? A escolha de Deus é a escolha mais justa possível, porque ele é perfeito. E ele é onisciente de todas as coisas. Essa escolha depende, mas não é o único critério, as nossas escolhas e quem somos. Mas Deus, em sua soberania, levou em consideração o coração de cada ser humano, desde sempre, de todos os homens que já existiram e de todos os homens que existirão. Então, estabelecidos os critérios dele, que é perfeito, justo, reto, né? Em sua infinita e insondável sabedoria, ele escolheu. Porém, amados, como nós falamos, né? Sendo Deus o ser perfeito e absoluto, essa escolha foi perfeita e justa desde a eternidade. Essa escolha independe das nossas ações e depende de que se somos bons ou maus, né? Bons ou ruins. Porque, na verdade, diante de Deus, todos são culpados, como nós lemos na aula passada. Todos se desviaram por causa de Adão, todo ser humano foi contaminado com o pecado e todos se afastaram de Deus. Então, para Deus não tem bom ou ruim, só tem todos os seres humanos afastados dele. Todos se afastaram de Deus. Então, amados, Deus escolheu porque a pessoa é boa. Não tem isso, amados, não existe isso. Por isso que é por graça, é por misericórdia. Porém, Deus sabia de antemão aqueles que abririam o coração para ele, aqueles que aceitariam a ele. Só que só é possível fazer essa escolha quando Deus nos elege. Então, há as duas coisas coexistindo. Então, não é o único critério, mas Deus, sendo justo, levou em consideração as nossas escolhas. Quem somos? Como que é o nosso coração? O Senhor sonda e conhece os nossos corações, que são fruto das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, né? Somos fruto daquilo que decidimos ser, né? Ou seja, Deus levou em consideração as nossas intenções e as nossas escolhas, que Deus sempre conheceu, porém ele não determinou. Então ele elegeu, ele escolheu, baseado naquilo que somos diante dele. Então ele não
A minha escolha é uma escolha verdadeira. Eu fui livre para tomar as minhas decisões. Obviamente que eu sou influenciado. Eu sou influenciado pelo mal e pelo bem. Mas a luta entre a carne e o espírito estão diante de todos. Logo, a influência boa e ruim está para todos. Ou seja, há o espírito que tenta te convencer e há o diabo que tenta te enganar. Essas duas coisas militam juntas, sempre, em todo ser humano. Cabe a cada ser humano escolher a Cristo ou não, ou rejeitá-lo. E aí, por isso que o apóstolo Paulo, tu és indesculpável, ó homem, diante de Deus. Porque é realmente uma escolha, mesmo mediante influência. Por quê? As influências são dos dois lados. Como a gente leu, Deus quer salvar a todos. Então ele, através da igreja, através da mensagem, há uma luta. Porque o que acontece, amados? Eu vou falar direto aqui. A galera da predestinação, eles falam meio assim, não, todo ser humano sempre está influenciado ou pelo mal ou pelo bem. Aqueles que são influenciados pelo bem é só depois de terem aceitado a Cristo. Só que lembra, Cristo fala, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Ou seja, antes de aceitar a Cristo, não é só o mal que age sobre nós. Porque Deus nos ama e Ele quer que todos sejam salvos. Então, há o mal que tenta nos afastar cada vez mais de Deus, nos tornando cegos, e há o bem lutando por cada um de nós também. A própria palavra fala que a natureza anuncia o Senhor. Por isso que ninguém tem desculpa. Porque não é só o mal que age. O bem também age. O Espírito Santo também está agindo, tentando convencer. Aquele que escolher e abrir o coração vai aceitar a Cristo. E aí se torna chamado de Deus. Então, para mim, esse é o ponto. Que o pessoal da predestinação, eles falam que a influência antes de Cristo é só do mal. Só que lembra, amados, é o Senhor que resgata. É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo, vai lá no texto. O mundo está falando do sistema, está falando de todo mundo. Não está falando só dos salvos. Está falando de todos. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente precisa entender que a influência são duas, por isso nós temos a livre escolha. Tá? Só que essa livre escolha depende da escolha de Deus. E aí o que nós concluímos? Que Deus consultou a si mesmo, na sua sabedoria infinita, soberania e quem ele é. Deus consultou a si mesmo, a sua presciência, para escolher e eleger aqueles que pertencem a ele. Ponto. Deus elegeu. E aí, amados, a gente vê as duas coisas juntas e misturadas. Então, olha só. Deus nos escolheu diante das escolhas que seriam / serão feitas por aqueles que aceitariam / aceitarão a ele. Amados, por que eu estou botando no passado e no futuro? No passado, para Deus. No futuro, para nós. No passado, porque para Deus tudo já aconteceu desde sempre, está tudo definido já, pronto. Deus sabe, na sua presciência, tudo que vai acontecer. Mas não quer dizer que ele influenciou obrigatoriamente o que as pessoas deviam fazer. Né? Ou seja, uma predestinação absoluta. Há uma predestinação, mas ela não é absoluta, porque ela, em parte, é feita pelo ser humano também, diante das nossas escolhas. Então, ó, essa escolha de Deus, né? Na verdade, essa nossa escolha, que eu estou falando da nossa escolha agora, porém, essa escolha nossa só poderia ou só pode ser feita se Deus intervir. Como eu falei, todos estão desligados. Se Deus não intervir, não tem como o homem se salvar. Ou seja, só é possível para aqueles que foram eleitos por ele. Então, ó, ou seja, só é possível aceitá-lo porque ele escolheu e elegeu o homem.
Então, ó, essa frase que eu quero que vocês gravem. Deixa eu ver se vocês... eu tentei, pelo menos, trazer a ideia numa frase só. Fomos... nos escolheu, nos elegeu. Fomos escolhidos porque nós, pela nossa livre escolha, aceitamos a Cristo. Mas essa nossa livre escolha só é possível porque Ele nos elegeu e nos predestinou. Ou seja, fomos sim influenciados por Ele. E essa influência dele, desde a eternidade, foi baseado naquilo que nós escolhemos. Então, amados, Deus nos escolheu porque o homem escolheu a Deus, porque Deus escolheu o homem. Então, foi esse cantinho aqui que eu quis colocar aqui do lado. Ó. Então, as duas coisas coexistem, são inseparáveis. A escolha e eleição de Deus e o livre-arbítrio do homem. Elas não podem se anular. Elas são complementares entre si. E aí, isso quer dizer o quê? Que o passado para Deus, lembra, pré-existência, pré-ciência de Deus, ou seja, aquilo que ele de antemão sabia, na sua soberania, dentro de quem ele é, sendo justo, no passado para Deus, de uma escolha futura do homem. Então, o homem realmente escolheu, nessa nossa realidade, que para Deus já estava estabelecido por ele e que ele enxergou. E aí, eu quis tentar fazer uma jogada aqui com o português, que a gente tem lá no português os verbos no futuro do pretérito, né? O futuro do pretérito seria um futuro caso alguma coisa acontecesse antes no passado, né? Então seria aquela frase bem assim: eu compraria o carro se tivesse dinheiro. Ou seja, você está indo lá para o passado, e caso alguma coisa acontecesse no passado, você tomaria uma decisão para o futuro daquele passado, né? O que eu queria mostrar aqui é o contrário, é o pretérito do futuro. Então, é o passado de um futuro que nós escolhemos. Ou seja, é algo estabelecido por Deus lá antes da fundação do mundo, baseada num futuro estabelecida por Deus e escolhida pelo homem. Não sei se ficou claro, né? Eu não sei se trouxe mais confusão, mas a ideia seria basicamente essa. Amém, amados? Deu para entender? Ou ficou muito confuso? Acho que essa é a hora de perguntar. Eu acho que essa é a parte mais complicada da aula. Não, amados? Nenhuma dúvida? Glória a Deus, então. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Não. Amém. Final da aula, né? Quem quiser fazer alguma pergunta ou complementar, fica à vontade também. Então, amados, vamos seguir. A gente já está caminhando para o fim, tá? E aí, como a gente está falando, diante dessa escolha que Deus fez, né? Ele nos predestinou, como a gente já falou um pouquinho. E aí a gente vai encerrar, então, falando do que é essa real predestinação. Depois da escolha de Deus e eleição dele, que tem um pouco a ver, né, que depende um pouco daquilo que somos, escolhemos, mas essa escolha nossa depende da predestinação dele, né, daquilo que ele interviu em cada um de nós, né? Nós temos essa palavra predestinação, né, o predestinou, que é um verbo, né, que seria a palavra no original é o prorizó, né? Não sei se é assim que se lê, mas seria essa palavra, que é um verbo, né? Que fala sobre um pré-ordenamento, né? Eu pré-ordeno, eu pré-determino. Então, Deus lá, na eternidade, de acordo com as escolhas dele, né? Ele marca de antemão, ele pré-determina as coisas, né? Só que olha só, amados, o que significa essa palavra? Verdadeiramente, ó. Essa palavra é uma mistura de dois termos, né? De pró e horizó, né? Ou seja, horizó de horizonte, fronteira, limite, né? E pró é antes. Então,
essa palavra é estabelecer previamente fronteiras, limite, um lugar a se chegar, né? O fim da linha, vamos dizer assim, né? Então, ó, é propriamente um pré-horizonte, né? É predeterminar limites, fronteiras. Isso que é predestinação. É predestinar. Destinar o quê? O limite lá. O limite do local, do destino, né? Predeterminar esse local, né? Esse ponto a se chegar. E aí, amados, essa palavra, ela aparece 4 vezes, né? No texto que nós lemos e mais nesses outros 3 textos, ó. Atos 4, 27 a 28 fala, de modo, de fato, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste verdadeiramente, coligaram-se nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Israel para executarem tudo o que em teu poder e sabedoria havias predeterminado ou predestinado. Essa palavra aí, predeterminado, né? Ou seja, isso aqui está falando do bolema de Deus, vontade soberana do Pai em Cristo. Então, observa, esse texto está falando de Cristo. Aí, 1 Coríntios 2, 7 a 8 fala, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou, predeterminou ou predestinou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se as tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Esse texto está falando de quem? De Cristo de novo. Então, ó, a predestinação é de Cristo. E aí, de novo, Atos 2, 22 e 24, pregação do apóstolo Pedro, fala, homens de Israel, ouvi essas palavras, Jesus, o Nazareno, né, o Nazareu, foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Este homem entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pela mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando das angústias do Hades, né, ou seja, da morte, da sepultura, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder, né, venceu a morte. Então, amados, quando os textos falam sobre predestinação, predeterminação, pré-ordenou, está falando de Cristo, está falando da obra redentora do Senhor que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Então, ó, a predestinação dos escolhidos é o próprio Cristo. Por quê? Lembra que a gente falou do propósito eterno de Deus? O propósito eterno que Deus predeterminou é Cristo, é o próprio Cristo, em Cristo Jesus. Ou seja, lembra que a palavra significa estabelecer limites, o fim, o local último. Então, Cristo é esse limite. Cristo é essa predestinação. Então, Cristo é o limite, o local de chegada estabelecido por Deus. Só existe uma predestinação, a do próprio Cristo. E a nossa predestinação daqueles que foram escolhidos é estar nele, ou seja, sermos participantes da predeterminação de Deus para Cristo. E que predeterminação é essa? Né? Que propósito eterno é esse? Está lá em 1 Coríntios 15, 27 a 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo. Então, Deus estabeleceu que todas as coisas estivessem sujeitas a Cristo através da sua obra redentora. Essa é a predestinação de Cristo. Que tudo seja dele, por ele, para ele. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é, no caso, Deus Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Cristo,
Essa é o ponto, é o limite final em Cristo. Então, o próprio Filho também se sujeitará àquele a quem todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amados, essa é a frase final. Isso é a conclusão da Bíblia, amados, basicamente. Qual que é o desejo, qual que é o bolema de Deus? Eterno, predestinado antes da fundação do mundo, estabelecido por ele desde a eternidade. Que ele seja tudo em todos, através de Cristo Jesus, que se manifestou em carne. O próprio Deus se manifestando em carne, para que sujeitar a Cristo, o homem ressurreto, todas as coisas, e que Cristo devolva todas as coisas a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Então, amados, os escolhidos são predestinados a serem inseridos na predestinação do próprio Cristo, pois passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E aí, amados, agora a gente volta lá para os textos que nós começamos, e agora a gente vai focar em como o texto, em todo momento, só quer falar uma coisa: para que nós cheguemos a Cristo, para que nós sejamos iguais a Cristo, ou seja, Cristo, através de nós, atuando e governando sobre todas as coisas, né? Ou seja, a palavra fala, né? Aqueles que estão em Cristo, nele, na predestinação em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ou como o apóstolo Paulo fala, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, amados, não há predestinação individual. A predestinação de todos é serem Cristo, o corpo de Cristo, ser a igreja de Cristo. Essa é a predestinação dos escolhidos. E a ideia, amados, de escolhidos aqui é ser povo de Deus. Nas próximas aulas, a gente vai olhar lá para o Antigo Testamento, que vai deixar tudo muito mais claro. Porque, amados, a escolha de Deus é de um povo. A ideia de Deus ter escolhido, a escolha de Deus, a predestinação, é para um povo, e esse povo está baseado em um único homem. No Antigo Testamento era quem? Israel. O povo de Deus baseado na promessa em Israel, o filho da promessa, né? Então, um povo escolhido por Deus para ser o seu próprio povo. Agora, em Cristo, nessa pré-determinação, todos foram escolhidos, nós, aqueles que aceitaram a Cristo, fomos escolhidos por Deus para sermos o seu povo, o corpo de Cristo, a igreja, né? Então, se a gente voltar nos textos agora, olha só o que a palavra fala. E nós sabemos que Deus, próprio Deus, coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, então lembra da escolha lá, pré-determinação de Deus, a esses também predestinou a serem. Para quê? A serem conformes à imagem do seu filho. É isso, amados. Essa é a predestinação. A fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou. E os que chamou, também justificou, porque nós somos justos pela justiça de Cristo, não a nossa. Porque estamos nele, somos justificados. E aí, amados, observem, o verbo está no passado. Nos justificou desde a eternidade. Porque desde a eternidade já estamos em Cristo, porque nós escolhemos a ele. E ele nos predestinou a isso. E os que justificou também os glorificou. Por que os glorificou? Porque nós estamos glorificados juntamente com Cristo. Então, Cristo foi glorificado, como estamos nele, somos glorificados juntamente com ele. Né? E aí o texto lá de 1 Pedro fala, aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para quê, amados? Com um objetivo. Então, predestinado para a obediência. E aí lembra, obediência é sinônimo de amor na palavra, né? E amor é o próprio Cristo, né? Então, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, ou seja, a justificação mediante a obra redentora. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E aí, amados, o texto de Efésios fica perfeito quando a gente agora olha para esse prisma de que a predestinação é em Cristo para sermos conforme ele.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo. É nele, só nele, tudo é dele, por ele, tudo está nele. Então, Cristo é tudo mesmo, amados. Ó, nele, em Cristo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para, ou seja, com o objetivo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Assim como o apóstolo Pedro falou no texto anterior. Ele nos predestinou para quê, amados? Para sermos seus filhos adotivos ou seja, através de Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade de Deus. Bolema aqui do Pai, para louvor e glória de sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. É graça, amados. Escolha do Pai, justa e soberana, baseada na presciência dele. Nos agraciou no amado, e é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, conforme decisão prévia que lhe aprouve tomar, para quê? Para levar o tempo à sua plenitude. Qual plenitude? A de que em Cristo encabeçar todas as coisas, que foi o texto que nós lemos de 1 Coríntios. Cristo, tudo em todos. Encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera segundo o conselho da sua vontade, de acordo com o que Deus escolheu, estabeleceu. Fomos feitos sua herança, a fim, ou seja, com o objetivo de sermos para o seu louvor e glória, nós os que antes esperávamos em Cristo. E aí, amados, o finalzinho que não estava lá no começo, fala o seguinte, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele, e farei nele morada. Então, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nela tendo crido. Amados, isso é ação do homem. Crido. Vontade, livre-arbítrio do homem diante da influência de Deus, de tentar te convencer e salvar. E aí ele te dá a fé que você aceitou para crer nele. E aí, para garantir tudo isso, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, pelo Espírito da promessa. Então, para confirmar e garantir isso, o Senhor colocou dentro de nós o Espírito Santo, os escolhidos de Deus, que é o penhor, a garantia da nossa herança. E aí, amados, olha o finalzinho. Para a redenção de quê? Do povo que ele adquiriu, que Deus adquiriu. Então, amados, observem, Deus conquistou, adquiriu. Olha que lindo. Então, ele conquistou porque nós escolhemos a ele. Só que essa conquista dele, que ele adquiriu, foi baseado também na vontade dele. Para o louvor e glória. Para o seu louvor e glória. É isso, amados. Isso é predestinação. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E é isso. Dúvidas, amados? Perguntas? Complementos? Essa é a hora. Ninguém participou comigo durante a aula. Quero ouvir vocês um pouquinho. Ficou claro, amados? Todo mundo em silêncio. Me ajudem aí. Dirão, pode falar. Eu vi que você comentou alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Dirão falou, né? O Senhor é bom e faz tudo perfeitamente. É isso, ele é o Senhor. Ele é Deus de verdade, como a gente falou na última aula. Né? É isso, ele é Deus. A escolha dele é perfeita. Mas ele justo, ele leva em consideração o nosso livre-arbítrio que ele, por amor, nos concedeu.
né? Ou seja, essa predestinação absoluta de que basicamente Deus, que somos marionetes, essa é a questão, tá, Matos? A gente não pode cair no lugar onde que somos marionetes, ou seja, ninguém, todo mundo é robô, ninguém tem uma real escolha. Isso é falso, né? Temos um livre-arbítrio verdadeiro, mas Deus nos escolheu de acordo com a sua soberania, né? Essa é a ideia. Amados, me ajudem, socorro. Ninguém quer participar. Aleluia, glória a Deus. Ô, Fala, Renato, Érica. Por glória favor, a meu Deus. Eu irmão. tava falando no mudo aqui. Não, cara, aula muito top, né, velho? Eu fiz esse comentário aí porque realmente Deus, ele tem o controle de tudo, né? Assim, a soberania dele, né? No controle Pode nessa falar. conexão que você fez com a aula, né? Érica, Do me ensinando a telema, o mão bolema de Deus. Oi? Tá me ouvindo? Alô? Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo, não. Você tá falando alguma coisa? Eu falei. Tá me ouvindo agora? Uai. Eu tô te ouvindo, Diran. É só ele mesmo que tá te ouvindo, não. Não Meu sei se é amados, eu meu. não tô escutando vocês. E agora? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo o Diran. É. Expulsa o Renato, manda ele entrar de novo. Também tô ouvindo Diran. Eu acho que é o fone. O Renato, seu fone, acho. Eu vou ligar aqui, rapidinho. Vai lá. Um minutinho. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Quase. Quase ouvindo? Como assim? Quase foi boa. O Miguel tá falando aqui. Parece que ele tá ouvindo, mas acho que só foi coincidência. Bom, Conseguiu? Agora você pôs no mudo. Agora. Meu Deus. é pra não dar microfonia, mas pode falar, agora eu tô ouvindo. Aí, agora deu. Não, eu tava falando sobre essa documentário no final, né? Eu acho que eu tava falando no mudo. Mas enfim, da soberania de Deus, né? A perfeição que o Senhor é e tudo como ele criou, né? Dessa conexão que você fez com a aula, né? Da questão da predestinação em si, mas relacionada ao nosso propósito, né? Do telema, do bolema e até, né? Assim, aproveitando aí, fazendo merchan, quem não assistiu as aulas, né? Sobre o propósito, então no canal do YouTube, né? Assiste lá, explica certinho sobre a questão de chamado, propósito e o serviço, né? Como um todo, mas é muito legal toda essa conexão, né? Tem a parte do Senhor nos chamar, mas também tem a nossa parte de escolher, né? De entrar nesse universo, né? Da vontade que Deus tem, né? Para nossa vida. Conectar a nossa vontade com a vontade soberana de Deus é algo maravilhoso, né? E a gente consegue ver o cuidado de Deus em tudo, em cada detalhe, né? Mesmo às vezes quando as coisas não parecem fazer sentido, Deus sempre esteve no controle de tudo e sempre estará, né? É maravilhoso. Esse tema é top. Aula muito top, cara. Glória a Deus pela sua vida. Amém, glória a Deus. É isso aí. Tô usando o celular da Malu aqui pra funcionar. A Erika tá com a mão erguida aí, pode falar, Erika. Paz, boa noite. Aula muito poderosa, abençoada, como na semana passada, né? Acho que até com medo de falar alguma coisa, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que falar, tirar as dúvidas, mas tudo bem esclarecido e a gente vai aprendendo, né? O Espírito Santo vai trabalhando nossa mente, vai né, nos orientando e assim nós vamos dia após dia e sei que quando chegar na última aula já vamos ter aprendido tudo claramente, mas é sobre a questão que o irmão Renato falou, numa parte da aula aí, de pessoas que não aceitaram a Cristo, que estão lá no mundo, né? Que alguém fala, ou alguma pessoa fala que o Espírito Santo não fala, né? É só o inimigo que fala.
Mas nós cremos sim que o amor de Deus é tão grande, como o irmão não falou, né? Ele é tudo e ele é soberano. O amor dele é tão grande que ele quer que nós chegamos a ele, né? Mesmo lá no mundo, sem conhecer a ele, ele fala com o ímpio. Tem pessoas que falam que Deus não fala com o ímpio, mas fala. Eu já vi relatos de pessoas que estavam dentro de um baile e ouviu uma voz falando, aí não é seu lugar. Eu já vi esse relato, né? Aí não é seu lugar. E aquela pessoa se converteu a Cristo, porque depois ele fala, né, que o Espírito Santo falou com ele dentro de um lugar, né, mundano. Então, assim, ele ouviu a voz do Espírito Santo. Então, o inimigo, ele fica ali tentando, né, é, falar, fazer com que a pessoa não se volte para Cristo, mas o Espírito Santo fala, né, tentando convencer pelo amor que Deus tem. Então, assim, antes mesmo de nós sermos formados, eu vejo muito no Salmo 139, é um salmo tremendo, eu amo esse salmo, né? Antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia de todas as coisas, ele já conhecia, ele sabia quem ia ser escolhido, quem ia ser eleito, e antes mesmo da gente aceitar ele já sabia, e é muito maravilhoso, é muito profundo isso. Eu fico assim, meu Deus, é muito profundo isso, a gente saber a soberania de Deus e o amor dele por nós, né? Que ele sabia de tudo antes mesmo da gente ser. Não, é muito tremendo isso. Então, assim, é só sobre essa questão que o Renato falou aí, que verdadeiramente o Espírito Santo, ele fala assim, né? Nós cremos nisso e vemos isso, porque se não fosse assim, né, muitas pessoas não se converteriam a Cristo, né? Eu creio que não é só pessoas falando diretamente de Jesus, o próprio Espírito Santo, ele fala com as pessoas, né? E esses que são chamados, eleitos e escolhidos, né? Então é isso. Mas que Deus venha continuar usando sua vida aí, porque é uma aula poderosa aí. Deus abençoe. Amém. Amém, minha irmã. Glória a Deus. Não, é isso, porque é isso, amados. Todo mundo tá na mesma condição. Falar que é só quem tá dentro da igreja tá ouvindo, não, mãe. O Senhor, ele luta por todos e ele usa seus meios para falar com todo mundo. Aí a escolha cabe a cada um, óbvio, né? Mas é isso. É, todos estavam afastados de Deus, na lama do pecado. Todos. Todos. Ah, nasci na igreja. Não, tá na mesma condição. Se Deus não te chamar, e ele tá lutando por nós também, né? Ninguém aceitaria. E é esse o ponto, né? Então, Deus intervém e quer que todos se salvem, mas nem todos vão aceitá-lo, que é uma realidade, né? Que é consequência lá do pecado de Adão. Então, e Deus, por amor, né? Definiu essas coisas. Então, é assim que funciona, né? Como a irmã acabou de comentar, né? Fala, minha irmã. Miriam, tá com a mãozinha levantada. Dentro do que tia Érica falou aí, eu tenho o caso do Nelson Bonilca, que é um músico, ele era músico tocava na banda da Rita Lee. E aí, naquela música Ovelha Negra da Família, na hora que ele estava tocando essa música, ele se converteu, ele falou, essa ovelha negra sou eu. E ele, a partir dali, ele se converteu. Então, o Espírito Santo tocou nele, mesmo estando lá no mundo, né? É isso, perfeito. Aí, amado, só um detalhe, assim, eu só quero falar uma coisinha rapidinho, que, assim, essas pessoas que lá no mundo, lá fora, se arrependem, elas só se arrependem porque uma vez, em algum momento, né, da vida, ouviram falar de Cristo de alguma forma, né? Ou falar de Deus, né? Sim, claro. E aí lá onde ele está, o Espírito Santo age, né? Então, esse é o ponto, porque a palavra fala muito claro que tudo, que as pessoas são salvas pela pregação do Evangelho, né? Então, e aí essa pregação não necessariamente é a pregação no sentido de que está em cima de um púlpito e a pessoa está ouvindo, né? Mas que ouviu a mensagem de Deus de alguma forma, através de alguém, em algum momento,
e isso tá lá dentro dele, e uma hora aparece, como aconteceu, né, nos dois exemplos. Tava lá no mundão, mas em algum momento da vida ouviu alguma coisa, ficou lá dentro, e aí o Espírito Santo, no momento inesperado, agiu, né? Mas é só esse ponto para falar, mas é exatamente isso, né? É onde a pessoa está, incluindo dentro da igreja. O Senhor salva dentro da igreja, mas salva também fora da igreja, para que todos nos tornemos a igreja verdadeira, né? A noiva, o corpo de Cristo, né? É assim que o Senhor age, né? Mas glória a Deus. E os exemplos perfeitos, tá? É assim que Deus faz mesmo. Glória a Deus. Amém. Eu vi que a Adriele e o Lucas aí tá falando aí também. Era só para me corrigir dos problemas técnicos aqui, ou querem comentar algo, meus amados? Que eu sei que tem muita coisa aí para compartilhar. É só o problema técnico mesmo, mas a aula foi benção, irmão. Estamos ansiosos aí pelas próximas, porque é um assunto extenso, né? Eu acho que a gente precisa falar 10 vezes a mesma coisa para começar a entender. Eu acho que é mais ou menos isso. Amém, glória a Deus, glória a Deus. É assim mesmo, não é fácil, a gente tá... É por isso que o apóstolo Paulo, aquele texto de apóstolo Paulo para mim é maravilhoso, que ele fala, né? Ó profundidades da sabedoria e do conhecimento de Deus. É isso, amados, a gente está trabalhando com Deus mesmo, né? Deus, o Senhor de tudo. Então, por isso que é só com a mente de Cristo que a gente pode alcançar essas revelações. Só que, obviamente, que o Senhor vai trabalhando e aos poucos a gente vai, né? Também com a nossa busca, né? Que o Senhor ele quer isso, que nós busquemos para que Ele trabalhe em nós cada vez mais, né? Maravilhoso. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Amém, amados. Estava devolvendo o celular para minha digníssima. Para a gente finalizar aqui agora a oração. Amém, amados. Glória a Deus. Semana que vem tem mais, hein? Aí vamos falar um pouquinho mais, né? A gente vai focar no livre-arbítrio, né? Na escolha do homem. E aí, na última aula, a gente, né, vai tentar reforçar mais um pouco a questão das duas coisas trabalharem juntas, né? Então, amém, amados, vamos orar? Paizinho, te louvamos, te adoramos, Pai, por mais essa aula. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, o Senhor é justo, o Senhor é Deus, verdadeiro, soberano sobre tudo e todos. E nós queremos te louvar porque um dia a tua graça nos alcançou, porque o Senhor um dia nos chamou e nos escolheu para sermos teus filhos, Pai, para proclamarmos o teu reino, sermos pequenos cristos aqui nessa terra. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a vivermos os teus desígnios, os teus propósitos para as nossas vidas, né, aquilo que o Senhor deseja para nós, que possamos realmente nos alinharmos a tua vontade. Pai, em nome de Jesus é que eu te peço, te adoro, te louvo, Senhor, por essa aula, pela vida de cada um dos meus irmãos, que todos nós juntos aqui estamos querendo te conhecer mais. Pai, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é que tem nos ensinado, tem nos direcionado. Pai, continue conosco no restante dessa noite, nos dê a noite de paz e de descanso, e que o Senhor continue falando nos nossos corações. Pai, é que nós te pedimos, te louvamos assim, te adoramos no nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amados.
Amém. Deus Glória a abençoe. Deus. Fiquem na Boa paz. noite. Até semana que vem, paz. Boa noite, paz. As aulas que ficaram para trás, tá? Por acaso alguém tenha perdido. E é isso. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz, hein? Amém. Glória a Deus.